Caros alunos, bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Natalício Pinto e é uma grande alegria estar com vocês para esse momento de reflexão. E fomos convidados a compartilhar com vocês um momento de um assunto que nós intitulamos Base de tudo aquilo que é a fé cristã, ou seja, doutrina de Deus, que é definido como teologia. Assim como a Bíblia, a sã doutrina teológica, ela não se propõe a dissecar o ser de Deus, mas ela se propõe a apresentar ao nível de compreensão humana. Deus é grandioso, é um ser supremo, e como a nossa limitação humana não chega ao topo do que ele é, e não há uma explicação completa pela infinitude do nosso Deus, nos propomos a levar a todos vocês um pouco do conhecimento. E elaboramos a nossa reflexão com um pequeno esboço que nós colocamos para uma pesquisa maior de cada um de vocês. A existência de Deus, as evidências da sua existência, a personalidade de Deus, a natureza de Deus e a trindade de Deus. Como aquilo que se dão ao estudo comparativo das religiões, todas são unânimes em testemunhar que a crença na existência de Deus é de natureza praticamente universal. Porém, no decorrer da história, no decorrer dos anos, se discutiram várias teorias e algumas delas, de alguma forma, negam a existência de Deus. Dentre as mais conhecidas, queremos destacar para vocês algumas. Por exemplo, o ateísmo. Os ateus estão divididos em duas classes: o prático e o teórico. Porém, os ateus ou o ateísmo visa suprimir a pessoa de Deus do coração e da mente do homem. Nós temos o agnosticismo, é uma palavra grega que significa não sabe. Os defensores do agnosticismo creem que nem a criação, nem os conhecidos fatos testemunhados da existência de Deus podem fazê-lo conhecido. Então, eles se definem nesta forma. Temos o deísmo. O deísmo admite que Deus existe, contudo rejeitam por completo a revelação ao ser humano. Eles não acreditam que Deus se revela ao homem. Aí nós vamos para o materialismo. A sua ideia declara que a única realidade é a matéria e que o homem é um animal apenas, por isso não é responsável pelas suas atitudes ou os seus atos. E aí tem o panteísmo. Este ensina
que no universo Deus é tudo e tudo é Deus. Então, diante destes 5 pontos de vista que negam a existência de Deus, nós temos provas bíblicas de que ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Na primeira página da Bíblia Sagrada, no Gênesis, nós vamos iniciar exatamente no princípio Deus. Ou seja, a Bíblia coloca diante de nós um Deus eterno e que tudo pode. E às vezes eu posso definir esse Deus no eu sou, o Deus presente de eternidade em eternidade. Assim como foi descoberto através da ciência, os números naturais sendo infinitos, nós podemos dizer que eles são infinitos positivamente na sequência dos números e negativamente quando um negativo é maior do que 2 negativos, então são infinitos. Então, no presente, Deus é infinito de eternidade em eternidade, tanto para o futuro como para o passado. Ele não foi, ele não será, ele é de eternidade em eternidade. Isto é aceito pela revelação, ou seja, na fé, a Bíblia revela este Deus. E todo cristão temente a Deus, ele aceita por fé a verdade da sua existência, naquilo que ele se revela de forma como estar contido na Bíblia. E esta revelação de Deus já é o limite para a fé humana, ou seja, a Bíblia já revela um Deus que chega no limite humano, pois ele é ilimitado, mas na compreensão humana, a Bíblia já revela este Deus, e é mediante a fé que nós aceitamos esta revelação. 3 formas bem práticas que a Bíblia revela este Deus. Quando em João, capítulo 7, versículo 17, Deus se revela através da doutrina, através da Bíblia Sagrada. Em Oséias, capítulo 6 e versículo 3, ele se revela, ele se torna conhecido na vida daqueles que buscam. E no 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19, ele se revela na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Aí nós vamos encontrar as evidências racionais da existência de Deus. Nós temos alguns argumentos que tratam de forma, podemos dizer assim, filosóficas da existência de Deus. Porém, nós temos a nossa teologia, o estudo de Deus. Tivemos os argumentos ontológicos, os argumentos cosmológicos, os argumentos teleológicos, argumentos moral, argumentos históricos. Concluímos todos esses argumentos com as seguintes palavras: considerando no seu todos estes argumentos racionais, o cristão fiel e temente a Deus logo conclui que não necessita deles. Nossa convicção cristã, ela é
experimental. Você passa pela própria experiência e, lógico, aceitamos que a Bíblia diz sobre o assunto. Ou, em outras palavras, o salvo tem fundamento firme e um testemunho maior. O fundamento é a fé e o testemunho é o Espírito Santo e as Escrituras Sagradas. Personalidade de Deus. Nos ensina a Bíblia, Deus é um ser pessoal. É verdade que muitos tentam contrariar isto. Porém, o que se entende por personalidade? Podemos definir personalidade como a existência dotada de autoconsciência. Então, nós podemos ver que ele é um ser e pode ser autodeterminado, ou podemos determinar, não se deve confundir personalidade com corporalidade ou existência de um corpo material, como, por exemplo, cabeça, troncos e membros. Trata-se de um ser com personalidade que abrange várias propriedades. A Bíblia ensina sobre a personalidade de Deus, títulos pelos quais Deus é conhecido. Eu sou Jeová Jireh, Jeová Nissi e tantos outros. Também vemos isto no Novo Testamento com os pronomes pessoais para Deus. Tu, ti, ele, li. E isto faz com que entendamos que ele é um ser pessoal. Como aquele, pelas relações que ele mantém com o universo e com o homem, como criador de tudo, como preservador de tudo, como benfeitor de toda a vida, como governador e dominador das atividades humanas. Tudo isto prova que ele é um Deus pessoal e a Bíblia se refere a tudo isto. Aí nós temos a natureza de Deus. Podemos aquilo que é finito compreender a expressão daquilo que é infinito? É uma interrogação. O próprio povo escolheu, procurou representar, descrever Deus aos seus semelhantes, quando nas suas fraquezas tantos fizeram ídolos de metal, como coisa que ainda hoje é feito pelos homens. Então, isto foi uma forma que o povo escolheu. Deus pode se revelar como Criador. Aí vem os seus atributos, os atributos naturais de Deus. Vida, ele tem vida em si mesmo. Espiritualidade, Deus é um espírito perfeito com personalidade plena. Eternidade, Deus existe por si mesmo, ele é eterno. Imutabilidade, onisciência, onipresença, onipotência, e isto significa dizer que o homem não alcança a natureza de Deus e os seus atributos morais.
seus atributos morais, eles podem ser atribuídos também ao caráter daqueles que servem a Ele. Veracidade, fidelidade, conselho, santidade, isto por causa das 30 vezes o profeta se refere a Jeová chamando de santo, isto é, o profeta Isaías, declarando em conclusão o significado daquela visão que mais o impressionara. Deus deseja ser conhecido e essencialmente em sua santidade, pois isto é o atributo pelo qual ele é glorificado por excelência. Então, o que a Bíblia nos ensina, o que as Escrituras nos declara sobre o Deus que nós servimos e o Deus que nós cremos, é o suficiente para nós conhecermos o ser de Deus em sua natureza plena. Não precisamos questionar Deus, não precisamos ir além do que a Bíblia revela. Precisamos crer que Ele existe e é galardoador daqueles que o amam. Deus é santo e esta é a suprema declaração das Escrituras. Que você possa refletir e buscar mais, e ir além do que a Bíblia diz, não, mas ir até onde a Bíblia revela, para conhecer este Deus Santo e Todo-Poderoso que nós cremos. Como a Bíblia diz lá em Gênesis, capítulo 1, em toda a criação. Hoje eu dou a minha adoração ao único Deus e verdadeiro dos céus e da terra, e entrego a Ele a minha vontade, porque a Bíblia, ela nos faz lembrar da lei da multiplicação do reino de Deus, que é ensinar e, à sua vez, de mostrar que esse Deus, ele cada dia se revela ao homem. Espero que você possa ir além do que nós comentamos, pesquisando através da Bíblia Sagrada aquilo que Deus quer se revelar diariamente para você. Agradecendo a Deus em oração. Pai Supremo, Senhor dos céus e da terra, nós te glorificamos nesse momento e pedimos, Senhor, que tu abra um leque na mente de cada um desses alunos, como uma semente que vai germinar, crescer e se multiplicar para o conhecimento do Deus eterno e supremo. Em nome de Jesus. Amém. Um abraço a todos.